Caros colegas do Mato Grosso, meu nome é Luciano Viana Araújo, eu sou professor da PUC do Rio, sou mestre pela PUC de São Paulo em Direito Processual Civil e atualmente faço doutorado na PUC de São Paulo. Nós viemos aqui para conversar sobre a liquidação de sentença. A liquidação de sentença é uma atividade cognitiva complementar àquela produzida na fase inicial, na fase de conhecimento. E tem como fundamento sempre um título judicial. Então, o que a gente pode extrair deste primeiro ponto, que é um ponto importante, é que a liquidação de sentença é uma atividade intermediária entre uma atividade cognitiva e uma atividade executiva. Tem exclusivamente natureza de atividade cognitiva, portanto, não há atos materiais, atos executivos na fase cognitiva. E ela tem como pressuposto um título judicial. Como regra, não se admite que se faça uma liquidação de sentença de um título executivo extrajudicial, exceto uma mera liquidação por cautos, que se mete também o título executivo extrajudicial. Então vamos analisar ponto a ponto as principais novidades do título da liquidação de sentença, perdoe-me, no novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil de 2015, assim como o CPC 63 na sua reforma de 2005, coloca a liquidação de sentença no ponto certo, ou seja, traz do livro de execução para o livro de conhecimento, ou, mais especificamente, da atividade executiva para a atividade cognitiva. E aqui com a particularidade, a parte especial do CPC 2015, no seu livro 1, diz do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, artigos 318 a 770, e o livro 2 trata do processo de execução. Portanto, no livro 1 nós temos o título judicial e no livro 2 nós temos o título executivo extrajudicial. E, especificamente, em relação ao livro 1, do processo de conhecimento e cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil de 2015 ainda foi mais correto, mais cuidadoso do que a reforma de 73. Por que eu lhes digo isso? O cumprimento de sentença está num título próprio, que é o segundo, no qual não consta a liquidação de sentença. Para que se inicie o cumprimento de sentença, para que nós tenhamos um título executivo hábil a iniciar uma liquidação, um cumprimento de sentença, eu preciso de uma prévia liquidação, evidentemente quando o título não for desde logo líquido. Então, ficou separado na parte do procedimento comum a liquidação de sentença, título 1, e o título 2 do cumprimento de sentença. Bem, por que eu faço a menção de que houve uma modificação, uma correção de 73 para 2015, ou até uma melhora? Se nós olharmos o CPC de 39, ele dizia: a execução terá início pela liquidação quando a sentença execuenda não fixar o valor da condenação ou não lhe individuar o objeto. Ora, no CPC de 39, aparentemente, nós tínhamos como atividade executiva a liquidação, coisa que não é, porque como nós começamos vendo desde o início, o que se tem na realidade é uma atividade exclusivamente cognitiva. Primeiro ponto importante para chamar a atenção aqui na liquidação de sentença. O CPC de 2015, em seu artigo 505, deixa claro uma coisa que evidentemente a doutrina já admitia, estava previsto no CPC 63 originário, mas saiu na reforma, ou numa das reformas do CPC 63. Tem legitimidade para liquidar o título tanto o credor quanto o devedor. Originariamente, repito, no CPC 63 havia a previsão expressa de liquidação pelo próprio devedor. Isso não estava claro a partir das mudanças feitas pela reforma e fica claro novamente no 509 do CPC de 2015, quando diz claramente que o devedor também pode dar início à liquidação, até para que se possa desincumbir da obrigação de pagar a quantia certa. Formalmente, o CPC de 2015 prevê duas espécies de liquidação: a liquidação por arbitramento, onde se necessita fazer basicamente uma perícia para apurar o valor devido, e o que historicamente se chamou de liquidação por artigo passa a ser tratado no Código de Processo Civil de 2015 como liquidação pelo procedimento comum. Aqui é uma mudança meramente semântica, ou seja, trocou-se a expressão conhecida e antiga de liquidação por artigos para a liquidação pelo procedimento comum. Vale a pena só chamar a atenção para um ponto. A súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça diz que a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Por que esta súmula? Por que este enunciado de súmula? Porque pode ser que no dispositivo da sentença ilíquida conste que aquela sentença será liquidada por arbitramento ou pelo procedimento comum. Só que dando início à atividade de liquidação, verifica-se o quê? Verifica-se que na realidade aquele título pode ser liquidado
por um mero arbitramento, sendo desnecessária a liquidação pelo procedimento comum. Então, a súmula vem dizer o quê? Aquela parte constante do dispositivo não está afetada a coisa julgada material para efeito de impedir que se faça a liquidação da maneira correta e não daquela prevista por equívoco na sentença. Liquidação por cálculos. Como nós vimos, o artigo 509 faz menção a apenas duas formas de liquidação: a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Acabou a liquidação por cálculos? Ora, a liquidação por cálculos, já há algum tempo, desde as reformas do CPC 03, passou a ser muito mais um ato do que uma liquidação, na medida em que o credor apresenta a memória de cálculo com o valor que ele entende devido. Então não há efetivamente um procedimento de liquidação, há um ato de liquidação. Você apresenta no momento de requerer a execução ou cumprimento da sentença a planilha de cálculo. E aí diz o 509 em seu parágrafo 2º que quando depende apenas de cálculo aritmético, como uma coisa que se pressupõe que todos tenham condições de fazer, o credor apresenta essa memória e inicia o cumprimento de sentença. Uma novidade interessante está no parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Por trás dessa norma, a gente pode ter uma importante conclusão ou até mesmo uma questão prática. O que eu estou querendo dizer? Dependendo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal em que você tenha lá o crédito a ser liquidado, ele pode levar em conta ou pode considerar um índice de correção monetária diferente. Isso faz com que o resultado seja diferente. Se o Conselho Nacional de Justiça vai desenvolver e colocar à disposição de todos os interessados para o Brasil inteiro um programa de atualização financeira, imagina-se que esse programa tenha como índice de correção monetária apenas um. E a partir desse momento, a gente terá uma única forma de liquidação por cálculos com um único índice de correção monetária, o que não variará de tribunal para tribunal, como infelizmente acontece hoje. Dando seguimento, ao falar da liquidação por arbitramento, o artigo 510 diz: na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e caso não possa decidir plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Aqui eu tenho, de fato, uma novidade para contar a vocês. A semelhança do que ocorre com a prova pericial na fase cognitiva, lembre-se do início da nossa conversa. No início da nossa conversa nós vimos que a liquidação de sentença é uma atividade cognitiva semelhante àquela que se desenvolve na fase cognitiva. Lá se poderia fazer uma prova pericial na fase probatória ou instrutória, que não foi realizada. E deixou-se para realizar essa perícia quando? Na fase da liquidação. E como se faz, está previsto no CPC 2015, a possibilidade das partes, ao invés de terem a nomeação desde logo do perito, e este perito apresentar o seu laudo, em seguida as partes apresentarem os seus pareceres, elas podem apresentar previamente os pareceres, tanto a parte credora quanto a parte devedora, e se o juiz entender que com base naqueles pareceres previamente apresentados pelas partes tem condições de decidir, ele decide. Teríamos assim uma liquidação por arbitramento mais simples, sem a presença de um perito judicial, sem a demora e sem os custos de uma perícia realizada já com a nomeação desde logo do perito. Isso está no artigo 472 do Código de Processo Civil de 2015, que trata da perícia. Ele diz claramente: o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fatos, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que eu considerar suficientes. Então, aquilo que está previsto para a prova pericial na fase cognitiva está colocado também para a liquidação de sentença. Ou seja, você, ao requerer a liquidação por arbitramento, você já apresenta o seu parecer. A parte contrária irá também apresentar o parecer dela. Se o juiz entender que, com base nesses pareceres, ele tem condição de decidir a liquidação por arbitramento, ele já decide. Se ele entender que os pareceres não foram suficientes para elucidar todas as questões de fato que ele tem que decidir, aí sim ele nomeia o perito para fazer a prova pericial. Evidentemente com o acompanhamento dos assistentes técnicos das partes. Por que eu falo isso, evidentemente? Porque a parte final do artigo anterior, quando fala da liquidação por arbitramento, ela diz que nomeará perito
observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. A colocação, como se dá nesse caso, de no que couber, gera uma série de discussões doutrinárias. Mas não me parece que você possa afastar, na liquidação por arbitramento, a presença, tanto do assistente técnico ou dos assistentes técnicos das partes, quanto a apresentação de quesitos. Por quê? Porque eu estou fazendo uma perícia no momento posterior ao natural, que seria a fase probatória da fase cognitiva. No momento em que se deixou, por várias razões, a realização dessa perícia para a fase de liquidação, tenho que ter condições de fazer a perícia como eu faria na fase probatória. Bem, a liquidação pelo procedimento comum, aí não muda nada. O que há de efetivamente de mudança na liquidação pelo procedimento comum é a mudança do nome. Historicamente, a doutrina e o próprio Código de Processo Civil chama de liquidação por artigos. O que difere é a liquidação pelo procedimento comum da liquidação por arbitramento. Aqui faz-se necessário provar o que chama de fato novo. O que é esse fato novo? Não é um fato novo do ponto de vista temporal. Esse fato, ele já ocorreu. Ele só precisa ser comprovado nos autos. Não há ainda prova deste fato. Então, por isso se chama de novo, na medida em que ele não foi provado. Ele já existe. Neste caso, na liquidação pelo procedimento comum, tem-se, na verdade, um procedimento cognitivo comum nesta fase. Então, diz a lei, o juiz determinará a intimação do requerido, a parte contra quem se pediu a liquidação, lembre-se que a liquidação pode ser requerida tanto pelo credor quanto o devedor, a parte contrária, na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculada, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias. E aí se desenvolve um procedimento comum, à semelhança do que ocorre na fase cognitiva. Lembre-se que no Código de Processo Civil 2015 não há, como existe no CPC de 73, um procedimento comum sumário e um procedimento comum ordinário. Existe apenas um único procedimento comum. Então, o que difere aqui o procedimento comum, a liquidação pelo procedimento comum, da liquidação por arbitramento, é a necessidade de se provar este fato novo. Na liquidação por arbitramento, todos os fatos estão comprovados. O que se precisa é fazer uma prova pericial ou apresentar pareceres para que o juiz, considerando os fatos já comprovados nos autos, consiga avaliar o prejuízo ou os danos sofridos, vamos imaginar numa liquidação para uma ação de responsabilidade civil, que sofreu a parte, quantificá-los para o fim de liquidar a sentença. Então, voltando, vamos em frente. O artigo 512 prevê o que se chama de liquidação provisória. E aqui nós temos já uma polêmica. Por que temos uma polêmica? A liquidação provisória, segundo o artigo 512, será realizada na pendência de recurso. É uma liquidação provisória, né, na medida em que a sentença judicial que está querendo liquidar ainda não transitou em julgado. Mas e este recurso? Ele é um recurso sem ou com efeito suspensivo? Em outras palavras, pode-se fazer uma liquidação provisória quando pendente de julgamento o recurso de apelação, que no CPC 2015 tem como regra efeito suspensivo também? Me parece que sim. Embora neste artigo 512 não haja uma definição clara se é o recurso com ou sem efeito suspensivo, e voltando ao início da nossa aula, voltando ao início da nossa conversa, melhor diria, em que temos na liquidação exclusivamente atividade cognitiva e, portanto, sem atos materiais, sem atos executivos, não há razão para proibir que, mesmo na pendência de um recurso com efeito suspensivo, a apelação, se faça a liquidação. Porque, volto a lhe dizer, o que se está fazendo aqui? Estamos fazendo a perícia, pelo procedimento de liquidação por arbitramento, que deveria ser feito ou poderia ter sido feita na fase cognitiva, na fase instrutória, e deixou-se para uma fase posterior. Então, enquanto se julga um recurso de apelação, pode simultaneamente, em primeira instância, evidentemente, fazer a liquidação. Portanto, não concordo com a doutrina que defende ser apenas na pendência de um recurso sem efeito suspensivo, o que evidentemente é aceitável quando se fala de execução provisória. Aqui é a mera liquidação provisória. O artigo 491, quando trata da liquidação provisória, diz em seu caput: na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que a pedido
ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade de capitalização dos juros. Então, em princípio, de acordo com o CAPES, nós teríamos todos os elementos suficientes para elaborar a planilha de cálculos. E aí nós teríamos o quê? Uma situação de uma liquidação por cálculos. Só que o parágrafo primeiro, e é o que nos interessa em relação à liquidação provisória, diz: nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Por que eu chamo a atenção para esse parágrafo primeiro? Porque durante o processo legislativo, isso é natural, isso é comum, isso é típico de um processo legislativo, saindo de uma casa, Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, retornando para o Senado Federal, este parágrafo primeiro deixou de ter aqui um advérbio que era seguir-se-á imediatamente a apuração do valor devido. O que dava ensejo, reforçava a tese de que a liquidação se faz mesmo na pendência de um recurso com efeito suspensivo. Por quê? Porque seguir-se-á imediatamente. Mas me parece que a supressão desse advérbio aqui não afasta a defesa da tese de que a liquidação, por se tratar de uma atividade cognitiva, possa ser feita mesmo na pendência de um recurso com efeito suspensivo. Bem, recurso na liquidação, nós temos, seja a liquidação pelo procedimento comum, seja a liquidação por arbitramento, a possibilidade de, durante o procedimento liquidatório, o juiz proferir diversas decisões. E durante esse procedimento, seja lá qual for a decisão que for proferida pelo juiz, tanto uma pericial, que defere ou não uma perícia, tanto uma que defere um perito específico e uma das partes não concorda com essa nomeação, seja uma decisão que indefere um quesito apresentado por uma das partes, ou seja a decisão final, aquela decisão que de fato liquidou a sentença, contra todas elas cabe o recurso de agravo de instrumento. O parágrafo único do artigo 1015 é claríssimo. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, qualquer uma delas não vão poder fazer nenhuma distinção, seja uma liquidação por arbitramento, seja uma liquidação pelo procedimento comum. Em qualquer uma delas, qualquer decisão que for proferida no seu curso ou a decisão final, contra ela caberá o recurso de agravo de instrumento. A ideia é de que se dê início desde logo, fim da liquidação, ao cumprimento de sentença. Se houvesse a possibilidade de um recurso de apelação neste momento, nós teríamos, em princípio, a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal para que se fizesse o julgamento deste recurso de apelação. Com um julgamento da liquidação de sentença e o recurso de agravo de instrumento, ou seja, um recurso que forma um novo instrumento apresentado diretamente no tribunal, os autos continuam em primeiro grau para efeitos de dar início ao cumprimento de sentença. Então, me parece que não há nenhuma dúvida em relação ao recurso cabível, seja qual for a decisão proferida na fase de liquidação de sentença. Com isso, a gente faz um apanhado inicial e breve sobre as mudanças que ocorreram em relação à liquidação de sentença.